Muitos fatores determinam o sucesso dos seus negócios, mas o que faz grande diferença é o fato de ser seu. Conveniência e flexibilidade que determinam uma nova forma de investir e empreender. Salas comerciais customizadas no melhor do setor oeste, o mais importante polo de negócios de Goiânia. Localização, investimento e rentabilidade. Isto é West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar aí com você no dia de hoje. Está entrando no ar um programa que tem o objetivo de abençoar a sua vida, de edificar a sua casa, de consolidar os seus sonhos no Senhor. E eu quero te convidar a ficar conosco durante o programa de hoje. Hoje eu estarei falando sobre a graça de Deus que nos capacita a lidar com o sofrimento. Você já passou por alguma situação de sofrimento? Quer seja ela na saúde, quer seja ela nas finanças, na vida em família, enfim, eu não sei. Nós inevitavelmente passamos por alguma espécie de sofrimento. E talvez esse seja o seu caso agora. Deus tem uma palavra para a sua vida no dia de hoje, porque é a graça dele quem te estrutura a passar por isso. Hoje também uma entrevista muito especial que você não pode perder. Ministério Davi Passamani Missões. Tudo. Eu nasci em meio missões e porque eu tive fome, você não deu de comer. O missionário fez isso. Eu tive sede, você não me deu de beber. O missionário fez isso. Eu tive frio e você não me cobriu. Quem faz pelos pequenos está fazendo a mim. Você é meu convidado a estar conosco em plenitude, com tudo aquilo que Deus tem para derramar na sua vida através do nosso programa. Fique ligado, nós voltamos já. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Olá pessoal, eu sou o pastor Davi Passamani e também estou sintonizado e antenado no programa Em Plenitude. Em Plenitude com Sara Mendes. Igreja Cristo nas Nações. Uma igreja que tem por principal objetivo adorar a Deus e fazer discípulos por todas as nações. Venha nos conhecer. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Igreja Cristo nas Nações. Olá, queridos, aqui é a Soraya Moraes. Eu quero deixar um grande abraço para você que está ligado no programa Plenitude com a pastora Sara Mendes. Palavra. No texto de 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: E, para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu irmão, eu quero começar conversando um pouquinho com você sobre o que é graça. Você tem a dimensão sobre o que é graça? A sua vida vive debaixo desse conceito? Se nós pudéssemos
identificar graça ou minimizar aquilo que ela significa, nós poderíamos dizer que graça é favor imerecido. É algo que você recebe mesmo quando você não merece. Quero te dar um pequeno exemplo para que você entenda. Vamos supor que você está dirigindo um carro, você é menor, não tem carteira, pegou o carro do seu pai escondido e daí você inevitavelmente entra dentro da casa de um vizinho por causa de uma manobra errada. E aí você quebra várias coisas, há uma perda ali de situações. E aí o seu vizinho vem e, diante do direito dele, ele começa a requerer algumas coisas. E ele começa a consertar e exigir que se conserte isso, que se conserte aquilo. Isso é uma postura normal. Uma postura de alguém bom, vamos dizer assim, é ele chegar até você e falar: olha, é o seguinte, você arca com os prejuízos, mas eu não vou te denunciar e dizer que você estava dirigindo em alta direção, sem carteira e com o carro do seu pai. Mas eu quero que você entenda agora o que seria o conceito de graça. É esse vizinho chegar até você e dizer algo do tipo: olha, eu não vou te denunciar, não vou pegar a sua carteira, não vou dizer que você dirigiu em alta velocidade, não precisa que você me ressarça os prejuízos que você causou aqui na minha casa. Ao contrário disso, eu fiquei tão compadecido com a sua história que eu vou pagar para que você tire a sua carteira de motorista. Eu vou te dar tudo que você precisa, todas as aulas, todo o processo, para que então, da próxima vez, você ao menos tenha uma carteira. Isso é um pouquinho da ilustração do que seria graça. Algo que você definitivamente não merecia. O que merecia era uma punição na carteira do seu pai, talvez até uma prisão por algumas horas que você pudesse sair somente pagando uma certa fiança, e ainda o arcar com as despesas do carro e da casa desse indivíduo. Graça é isso, é um favor que eu e você não merecemos da parte de Deus. Não merecemos porque nós somos pecadores. Não merecemos porque tudo aquilo que Ele podia fazer por nós, Ele já fez quando Ele nos deu a salvação. Mas o que isso tem a ver com o meu e o seu sofrimento? Eu te expliquei o conceito de graça porque é justamente ela quem pode te capacitar a lidar com as dificuldades da vida. A vida, meu irmão, ela é uma professora implacável. Primeiro ela dá a prova, depois a lição. Você já viu que é o contrário, o que a gente aprende nas nossas escolas? Primeiro nós somos expostos à lição e só depois nós fazemos uma prova com a lição já entendida. A vida não. A prova vem, nós temos as dificuldades de enfrentá-la e depois, e nem em todos os casos, nós aprendemos a lição. O grande C.S. Lewis disse uma frase brilhante e ele disse assim: Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. O texto que nós lemos é um texto do apóstolo Paulo falando sobre um sofrimento que o atormentou sobremaneira. Ele teve um espinho na carne. E como é que eu sei que esse sofrimento atormentou o apóstolo Paulo sobremaneira? O texto que nós lemos diz que por 3 vezes ele orou a Deus, pedindo para que Deus o tirasse daquele sofrimento. O judeu nessa época, meu irmão, e Paulo era um judeu, ele costumava orar somente uma vez ao Senhor. Ele fazia um pedido uma vez só a Deus, porque ele entendia a soberania de Deus na resposta. E que se Deus quisesse respondê-lo, seria com uma oração. É por isso que a Bíblia fez questão de enfatizar que por 3 vezes Paulo orou a Deus para que tirasse esse espinho. Era algo que causava a Paulo algo terrível, que a gente não tem como saber o que é, porque a Bíblia não nos traz detalhes do que era o espinho na carne, mas nós sabemos que era algo que fazia Paulo sofrer. Paulo ia do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Ele foi uma pessoa que tinha toda espécie de revelação do céu, o precursor do cristianismo. Ele experimentou a bênção de Deus no céu e a bofetada de Satanás na terra. Ele tinha ido do céu, mas agora ele aprendeu
que o céu podia vir até ele. E é por isso que eu quero conversar com você sobre algumas lições que nós aprendemos quando nós estamos passando por sofrimento. Talvez você está me assistindo aí pensando, mas eu não estou passando por nada agora. Quero te dar uma notícia. Talvez você não está passando agora, mas já passou. Ou se não passou, certamente vai passar. Porque as provas são compatíveis com a vida. Não existe vida sem tribulação e sem sofrimento. Infelizmente não. Só no céu, no lugar onde nós vimos. Caminha comigo aqui. Eu quero falar que, em primeiro lugar, meu irmão, há um propósito divino em cada sofrimento pelo qual você passa. Deus não é daquele tipo de masoquista que quer ver o seu sofrimento e que imprime na sua história situações difíceis. Deus tem um propósito divino no seu problema. O seu sofrimento e a sua consolação são instrumentos de Deus usados para abençoar outras vidas. Você sabia disso? Muitas vezes, aquilo pelo que você passa hoje, que faz com que você chore, que faz com que o seu travesseiro e você saiba como tem sido as suas noites, será um motivo de testemunho. Será um motivo de pessoas conhecerem e virem até esse Deus quando esse tempo passar. Porque essa é uma notícia que eu também tenho para você. Passa. Vai passar. Na escola da vida, Deus nos prepara para nós sermos consoladores, para nós estarmos aptos a consolar. Jó morreu sem jamais saber por que ele sofreu. Paulo rogou, como eu disse a você, 3 vezes antes de receber a resposta do objetivo do Senhor com o sofrimento dele. Sabe o que eu quero te dizer? O seu sofrimento não é só porque Deus quer que você sofra por sofrer. Sempre há um propósito. O propósito aqui na vida de Paulo era que ele não ensoberbecesse, era que ele não ficasse altivo, metido, traduzindo nos nossos dias. Que ele não ficasse achando que ele podia alguma coisa por causa da forma como Deus o usava. Existe propósito de Deus na situação que te aflige. Existe motivo no coração de Deus, porque Deus não faz nada sem propósito. E o propósito dele é divino. Segunda coisa que eu aprendo aqui. É possível que Deus resolva a se revelar a você exatamente no meio do seu sofrimento. Sabe aquele ditado antigo que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Existem pessoas que Deus permite situações adversas na vida dela com um único propósito: que essa pessoa se aproxime dele. Meu irmão, se você tem passado por um tempo de sofrimento, esse tempo tem te aproximado de Deus. É a Ele que você tem buscado, é a Ele que você tem clamado, é diante dele que você deposita as suas petições. Talvez seja isso que Ele quer de você. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar para ele a razão do espinho da carne. Deus falou: olha, Paulo, o espinho é para que você não se ensoberbeça. E é também para que você entenda que o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. E que mesmo quando você pensa estar mais fraco, aí é que você está fortalecido. Ô, meu irmão, às vezes o seu sofrimento tem a finalidade de te aperfeiçoar em Deus, de te aproximar dele, de te fazer depender dele. Tem uma historiazinha antiga que se chama Pegadas na Areia. E nessa história é como se 2 pessoas caminhassem pela praia, você e Deus, e vocês foram deixando pegadas na areia. E de repente, você e eu olhamos para Deus e falamos: Deus, engraçado. Nos momentos que eu mais passei por aflição, que eu mais sofria, só tinha 2 pegadas na areia e eram só as minhas. Ou seja, no momento mais sofrido da minha vida, eu estava sozinho, eu caminhava sozinho. Ouça o que Deus diz para você, meu irmão, que essa historinha conta e que é isso que Deus diz. E Deus olha para mim e para você e diz: não, realmente só existiam 2 pegadas na areia, porque nos momentos em que você sofria, eu te carregava no colo. As pegadas na areia são as do Senhor. Ele te carrega no colo em tempo de sofrimento.